Com o avanço da CPI da Covid, pode ser que Jair Bolsonaro vai para cadeia. Será que é bem assim? Se vocês querem entender um pouco mais sobre o assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Não esquece também, galera, plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, essa CPI da Covid, o que tá rolando, né? O que seria essa CPI? A Comissão Parlamentar de Inquérito basicamente é quando o Poder Legislativo, pode ser tanto federal, estadual, municipal, parte para fazer investigações. É apenas uma investigação que para ser aberto, né, tem que ter um determinado número de deputados ou de senadores, no caso isso aqui a CPI foi pelo Senado, né? Câmara de Senadores, um prazo pré-determinado e um objetivo muito bem definido do que está se querendo investigar. No caso da CPI, ela conseguiu atingir, né? Teve até um processo ali que não queria autorizar, etc. Mas no final das contas, acabou abrindo essa CPI. Inicialmente é para investigar supostas omissões do governo federal na questão do tratamento da Covid. Foi avançando, passando uma série de fases, etc. Até que agora, nessa sexta-feira, a gente teve talvez o ponto mais nevrálgico dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Basicamente, o que rolou, a gente tem algumas figuras centrais aqui importantes, tá? A primeira figura central é um cara chamado de Ricardo Barros. Quem é o Ricardo Barros? É um cara que já esteve envolvido em outros escândalos de corrupção, é um cara que também já foi ministro da Saúde e que, aliás, já teve ligação com uma empresa chamada de Precisa, que vai ser bem importante aqui na história, alegando ali que a Precisa, ela contratou os serviços do governo federal, mas acabou não entregando o que foi prometido, etc. Ele tem umas coisas meio estranhas ali, tá? Então presta atenção, esse Ricardo Barros ele vai ser figura central. Ele tem uma ligação bem importante, é o chefe hoje da Câmara do Governo Executivo, ou seja, o representante do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Outras figuras importantes é o Luiz Miranda, que é um deputado federal que também durante bastante tempo foi bolsonarista e acabou se afastando talvez nessas 2 semanas passadas, e que também é outro cara com um histórico bastante complicado, aplicou supostamente, né, aplicou alguns golpes ali nos Estados Unidos, ou seja, um cara que tem uma reputação muito ilibada. E tem o irmão dele, que também é muito parecido, não é Luiz Miranda, mas é o Luiz Ricardo Miranda, que é um servidor público, concursado, etc., que ele é um dos responsáveis pela importação de vacinas. O que está rolando? Basicamente, o Luiz Miranda, ou seja, o deputado federal, ele fez uma denúncia ali na CPI, na qual o seu irmão contou para ele que estava tendo um processo de aceleração da compra de uma vacina chamada de Covaxin, que é uma vacina indiana, que para fazer a importação de vacina é um ponto bem importante, tá? A gente não pode fazer a compra de vacina diretamente de um país estrangeiro. Tem que ter uma empresa parceira aqui no Brasil. Por exemplo, a Coronavac, que é chinesa, tem o Instituto Butantan. A AstraZeneca tem a Fiocruz. A Pfizer tem a Pfizer Brasil. A Johnson, por exemplo, a Janssen, né, que é a vacina da Johnson, tem a Johnson Brasil também. Então precisa ter uma empresa aqui brasileira para fazer essa intermediação. No caso dessa vacina da Covax, seria a Precisa, que é essa empresa que cresceu muito nos últimos tempos e sempre com o Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, conseguindo ali fazer negociações com ela, ou seja, uma coisa já um pouquinho estranha, tá um pouco estranha. Fato é, galera, que durante bastante tempo o governo federal ele manteve relações próximas com a Índia e incentivou a compra da Covax. Embora a Covax ela não tenha aceitação em grande parte dos países do mundo e a agência indiana não esteja na listagem de uma série de agências que permitiriam a importação dessa vacina sem autorização da Anvisa. Porque, por exemplo, para você acelerar um pouco o processo, o que o governo federal ele definiu? Que algumas entidades, sei lá, a vacina, por exemplo, foi aceita na Anvisa norte-americana, na Anvisa da União Europeia, na Anvisa do Reino Unido. Então, para acelerar o processo de aceitação aqui, o trâmite seria muito mais fácil. A agência indiana, a sanitária indiana, não estava envolvida, ela não era uma dessas agências que poderiam fazer a importação de vacinas. Para acelerar o processo, através de uma medida provisória, o governo federal tornou a agência sanitária da Índia uma referência para acelerar o processo de importação da vacina. Até aí, beleza, né? Outra coisa estranha, inicialmente nos laudos, isso segundo o jornal Estado de São Paulo, estava indicando que o preço da vacina ele ia ser mais ou menos de alguma coisinha dólares, mais ou menos $1,50. Quando a gente foi fazer o processo de importação dessa vacina, chegou custando $15. Ou seja, por isso estavam falando, né? Olha, isso foi uma supervalorização de 1000%. De fato, a Covax, segundo a declaração da Índia, tá? Ela está sendo negociada com outros 16 países, embora a gente não saiba quais são esses outros 16 países, e os outros países, segundo a Índia, pagam de 15 a $20.
É estranho por quê? Porque a eficácia dessa vacina não é uma eficácia muito importante, não é uma eficácia muito grande, não é uma vacina que é aceita pela comunidade internacional, isso é um ponto bem importante. E ela é muito mais cara do que outras vacinas que têm maior aceitação. Ela é mais cara que a vacina da Johnson, a Pfizer, por exemplo, está equivalente a $10, é uma vacina bem cara, mas também tem todo o nível ali, né? É um processo diferente, de RNA, enfim, é uma vacina mais cara mesmo, tá? A da AstraZeneca está mais ou menos 3 e pouquinhos dólares. Então a gente estaria comprando uma vacina que não tem aceitação da Anvisa, uma vacina que não tem reconhecimento internacional e uma vacina que teve alguns casos ali meio estranhos de aprovação, inclusive para uso na Índia, a um preço extremamente alto aqui no Brasil. Isso já começou a levantar suspeitas. Mas, nesse depoimento, o que o Luiz Miranda falou? Que o seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, né, uma confusão aí, que é servidor público, ele sofreu uma pressão muito grande de alguns membros ali, do próprio Ministério da Saúde, do próprio governo, para acelerar essa compra de vacinas. Mesmo com algumas supostas irregularidades. Então, por exemplo, não fez uma apuração do porquê que o preço estava daquela maneira, não teve uma procuração, uma consulta com outros organismos, ou seja, foi uma coisa meio na paulada, vamos comprar. A Pfizer, por exemplo, mesmo na época que não tinha aprovação da Anvisa, os caras mandaram mais de 80 e-mails, uma série de ligações e tal, e o governo federal se recusou, inclusive com o Pazuello à época, falando que não ia comprar porque estava muito caro, $10. Mas a Covax, que também não tem garantias da Anvisa, é um laboratório muito menos importante e mais caro, aí vai ter a importação, é uma coisa que parece meio estranha. Fato é, galera, que foi denunciado que o Luiz Miranda recebeu esses comunicados do irmão dele, né, o Luiz Ricardo Miranda, que existe uma coisa estranha envolvendo ali, e que o Ricardo Barros, que é esse líder, né, poderia estar envolvido. No caso, o Luiz Miranda, quando foi falar com o governo Bolsonaro, foi falar com o Bolsonaro, isso aí já supostamente, porque tá vindo da boca do Luiz Miranda, a gente não sabe se é verdade, tá? Ele falou que tem provas, que tem gravações, mas disse que não sabe se vai apresentar, ou seja, uma coisa muito nebulosa, muito estranha. Mas fato é que ele disse que foi avisado pelo governo Bolsonaro, isso realmente tem uma série de prints mostrando que alguns organismos do governo federal foram avisados mesmo, e que o Bolsonaro ficou sabendo que estava recebendo, né, que tinha algumas coisas estranhas, e que ele prevaricou. O que seria prevaricou? Ele sabia que tinha algumas coisas estranhas envolvendo corrupção e preferiu não mexer nesse vespeiro para não desagradar o Ricardo Barros, que é um líder do Centrão, que hoje apoia a base bolsonarista, né, hoje apoia o Bolsonaro. Então não foi que ele diretamente, supostamente, tá? A gente não sabe, tem que ver as provas para ver o que vai acontecer ainda. Ele supostamente não esteve envolvido no negócio, mas ele sabia que o Ricardo Barros, que é um parceiro bem próximo a ele, chefe dele na Câmara, né, representante dele na Câmara, estava envolvido e não fez nada. Isso o Ricardo Barros negou também, falou que não teve nada a ver com a compra da Covaxin, etc. E isso, segundo o Luiz Miranda e o Luiz Ricardo Miranda, vai ser apurado, ou seja, se o governo Bolsonaro vier negar as acusações, etc., eles vão mostrar um áudio que eles têm, mostrando que realmente o Bolsonaro sabia e falou o nome do Ricardo Barros. Mesmo ele falando, né, mesmo teoricamente, o Bolsonaro não sabendo desses esquemas de corrupção. Então, basicamente, é isso que está rolando. O que vai rolar para as próximas semanas? A gente vai ver como que o governo federal vai responder a isso, porque, obviamente, ele está sendo bastante pressionado hoje, né, para saber se realmente aconteceu, se não aconteceu. E se ele responder falando que não, o Luiz Ricardo é mentiroso. Aliás, o Luiz Ricardo, que é o cara que é o servidor público, ele teve até o seu acesso aos dados do Ministério da Saúde bloqueados. Olha a importância, né, da estabilidade do servidor público, é justamente para isso. O servidor público, imagina, se ele tivesse, por exemplo, o risco de perder o emprego, ele provavelmente não faria essa denúncia. Mas já que ele não tem o risco de perder o emprego, ele pode fazer a denúncia, mesmo, enfim, sofrendo algum tipo de retaliações, mas pelo menos o seu trabalho, pelo menos a segurança do trabalho, tende a estar um pouco mais estabelecida. Então a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Com o Bolsonaro reclamando, mostrando que não tem nada a ver com isso, etc, vou fazer investigação, mas fato é, galera, que pelo que foi apresentado, pelos prints que mostrou, o governo federal sabia e não encaminhou para a Polícia Federal, embora tenha falado que iria encaminhar para a Polícia Federal. Se essas declarações de fato forem verdades, está muito claro que o Bolsonaro prevaricou. A gente tem que, de novo, né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário, independente da sua opinião política. Ah, mas eu gosto do Bolsonaro, mas eu odeio o Bolsonaro. Galera, tem que vir as provas. Até porque, né, com as provas a gente vai poder realmente acusar, ó, realmente tá aqui, ó, o fato, aqui, ó, o áudio aqui, ele sabia, etc. Por enquanto são especulações que, por enquanto, são muito mais graves contra o próprio Ricardo Barros, que é esse aliado do Bolsonaro, do que propriamente com o do Bolsonaro, mas que pode sim respingar no governo federal.
Beleza, galera? Deu pra entender todo esse processo aqui que tá rolando? Se vocês entenderam, deixa nos comentários. Você acha que o Bolsonaro realmente é culpado? Tá envolvido nesse escândalo de corrupção? Prevaricou ou não? Você acha que, na verdade, pode ter sido alguma coisa do Ministério da Saúde, mas que ele não sabia de nada? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, beijos, abraços, tchau. Tamo juntos e até!